Oi, bom dia. Agora sim, Alessandra. Se você não tá lá pra me avisar, eu ia ficar por lá. Oi, seu Nelson, bom dia, tudo bom, Liette? Eu abri a live lá no outro perfil, que nós criamos um outro perfil em janeiro, porque deu problema na conta pessoal. O meu perfil eu perdi o meu perfil do WhatsApp, né? E aí, para poder usar os gerenciadores, as coisas que a gente usa de anúncio, tivemos que abrir um outro perfil. E eu já fiz live lá uma vez, né? Estranhei, porque não tinha ninguém. Falei, ué, cadê todo mundo? Ai, que bom que você tava lá, Alessandra. Senão eu ia ficar, eu não tinha nem percebido. Só ia estranhar. Falei assim, cadê todo mundo? Por que não apareceu ninguém hoje? Ai, ai, que bom. Que bom que deu tudo certo. Oi, a Genilda, a Renilda também. Tudo bom? A Flavinha. O seu Nelson tá reclamando do frio. Ó, aqui tá 4 graus, gente. 4 graus. Tá uma quinta-feira gelada. Mas nada de ser nada, né? Nada de ser nada, a gente supera. E aqui a sensação de frio, assim, chega a doer. É a conta dessa umidade junto. A Eliette, tudo bom, Eliette? Então vamos lá, né? Agora. Oi, Ana, tudo jóia? Então vamos continuar lendo aqui o. Ó, eu aqui com o meu casaquinho aqui de Papai Noel, né? E a Ana lá deve estar de regata, né, Ana? Muito quente aí, Ana? Portugal? Ai, ai, que coisa. A Alessandra também, tá ali em Goiás também, super quente. Tá bastante, Ana, tá 4 graus hoje, mas eu acordei gelado. 4 graus. Então vamos lá, né? Vamos continuar lendo aqui. Onde a gente parou, eu tava tentando achar onde que a gente parou, que eu não lembro. Mas acho que foi ali pelo 19 que a gente leu, né? O 20 do 49, Isaías 49. Olha só, Eliette, lá em Salvador, 24 graus, Eliette. Ah, meu Deus. Uma vez uma amiga minha veio daí pra cá, ficou 10 dias ali em casa, quase morreu. Ela veio nessa época, assim. Tirei até uma foto dela no sofá, assim, que só aparecia o olho. Touca, cachecol, casaco e cobertas. Ai, muito bacana, né? Temos 28 às 10 horas. Olha só, 10 horas da manhã, 28 graus, Ana. Meu Deus, é quente, né? Tá quente. Aqui em Curitiba, 28 graus é o nosso auge do verão, né? Dificilmente passa disso. Eu não sei se eu suporto, né? Uma vez fui pro Rio de Janeiro, tava 42 graus de noite. Eu tava agonizando já. Ai, mas é lindo isso, né? Cada um tem a sua particularidade e Deus coloca a gente nos lugarzinhos certos, né? Aí vou ficando por aqui. E vamos ver lá onde que. Vocês lembram, gente, onde que a gente parou? Eu vou ler o 19, talvez a gente já tenha lido, mas a gente repete, não tem problema. A Val, tudo bom, Val? Então vamos lá. Pois quanto. O que a gente estava lendo antes aqui? Da parte ele falando da restauração de Israel. Ó, o frio deixa a gente até lerdo, né? Vê só. Pois quanto aos lugares desertos e desolados e à terra destruída, agora a tua Sião certamente será estreita demais para os moradores, e os que te devoravam, estão longe de ti. Lembro desse versículo, lembra? Deus falando assim que a cidade ia ficar pequena demais. Tem as duas conotações, né? Ontem ele falou assim numa parte espiritual mesmo, porque Isaías falava em vários tempos, em várias situações acerca da palavra de Deus, é uma palavra profética. Então eu entendi ontem assim esse lugar estreito por conta de todas as pessoas que seriam alcançadas por intermédio de Israel, porque quando ele fala em Sião, ele fala lá naquela terra da promessa, né? Vê o que a Josi tá falando ali. O dia 12 será a minha banca. Ó, 14 anos de casada. Olha só, vai se formar, vai completar 14 anos de casados e conto com as orações de vocês. A Josi está falando.
Amém, Josi. Nossa, que Deus abençoe você grandemente. Quanta conquista, né? Que bom. A minha irmã mais nova também fez uma faculdade nesse período de pandemia, né? Se formou agora em junho, a Jo. E então a gente pode fazer coisas extraordinárias mesmo em tempos difíceis. E é disso que essas palavras de Isaías têm falado bastante com a gente, né? O quanto a gente pode crescer em meio às dificuldades, mesmo em meio às dificuldades. Ah, vai tirar a carteira também. Olha que bacana, Josi. Vamos orar assim, né? Porque eu não sei como é que é aí, mas aqui só na base da oração mesmo. A coisa é complicada aqui em Curitiba para tirar a carteira. Mas vai dar tudo certo, confia, né? Confia. Vence o medo, porque acho que esse é o maior desafio de quem vai ser motorista, né? Vencer o medo. A gente tira a carteira e às vezes fica até com medo de dirigir depois, porque a nossa mente fala o contrário. O instrutor fala que você está habilitado, o avaliador fala que você está habilitado, o Departamento Nacional de Trânsito fala que você está habilitado. E a tua mente fala que você não está habilitado. Daí você não dirige, porque que prevalece a tua mente, né? É horrível isso. Eu fiquei 8 anos sem dirigir depois que eu tirei carteira. levei, levei acho que uns 3 meses para tirar carteira e 8 anos para vencer o medo, né? A gente precisa vencer o medo. Vence o medo antes, Josi. Vence o medo antes, que vai ser tudo mais fácil, né? Até para o teu teste. É bem isso. A gente, quando está sendo avaliado, existe um peso maior sobre nós, né? E já dirige, mas a hora que vai lá ser avaliado é diferente. Exatamente. O que acaba mandando é o emocional. Mas vence isso. Deus é com você. Então, ali onde a gente estava falando, né, das duas conotações dessa palavra. Quando ele fala em Sião, ele fala daquela nova Jerusalém, daquela cidade profética. Então, aqui, ele dizendo que as cidades iam ficar estreitas para tantos moradores que ia ter. Eu vi essa palavra ontem desse lado espiritual, onde todas as nações que seriam alcançadas por intermédio de Israel se convergiriam para essa nova Jerusalém e não caberia jamais numa cidade, né? E se a gente for olhar no próximo versículo, olha, até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim esse lugar, dá-me espaço para que eu habite, né? Em que eu habite. Porque aconteceu fisicamente também essa situação. Quando o povo de Israel voltou para Jerusalém, no período pós-exílio, muitos povos da redondeza ali, muitas pessoas que eles passaram a conhecer, porque eles começaram a habitar no meio do povo, né? Eles fizeram as casas deles no meio de vários estrangeiros. E quando eles retornaram, muitos estrangeiros também vieram com eles. Eu não lembro onde que narra isso. Não sei se aqui mesmo em Isaías a gente vai ver isso, ou lá em Jeremias, né? Que Jeremias também profetizou muito acerca desse período pré e exílio, porque ele participou do período do exílio também, ele foi para a Babilônia, né? Continuando ali no 21, então. E dirás contigo mesma: quem me gerou? Estes, pois, eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha, onde estavam? Eu acredito que ele está falando aqui a respeito de Deus, né? Vamos ler de novo. E dirás contigo mesmo: quem me gerou? Estes, pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, criou estes? Fui deixada sozinha, estes onde estavam, né? Onde estava quem tinha criado eles, né? Onde está Deus? Ele falou nos trechos anteriores aqui. Eu preciso achar no meio das minhas mudanças, que um pouco das minhas coisas estão aqui na minha mãe, um pouco estão lá na minha futura casa. E eu tô meio perdido no meio de tudo isso. Eu tenho a minha Bíblia NVI, que eu amo tanto. Eu não achei ela, não sei que parte que ela tá aqui, não tá. Vou ter que achar lá no meio das minhas caixas. Mas para a gente ler na hora, em outra versão, cada vez que surgir esses enroscos dentro dos versículos, porque varia um pouquinho de tradução para tradução.
e acaba facilitando a compreensão, né? Mas eu vejo que ele está falando a respeito de Deus, o povo questionando onde que está Deus, né? Onde que está Deus diante de tudo isso? Mas a gente vai entendendo nos próximos versículos. Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que espelham em mim não serão envergonhados. Que lindo! Deus falando da restauração de Israel, do próprio povo de Israel, do quanto eles seriam exaltados de novo, depois de todo aquele período do exílio que eles iriam passar, né? Lembrando que Isaías está profetizando tudo isso muito, muito, muito tempo antes de acontecer. Eu imagino assim que ele nasceu em 740 e o exílio aconteceu em 120 anos depois para esse povo, para a tribo de Jerusalém, porque a tribo de Israel lá, o povo que estava junto as outras tribos de Israel foram antes para lá. E eles foram em 120, 130 anos depois. Então, Isaías não participou de nada disso. E o povo acreditava que eles não iriam, porque Jerusalém era muito forte, era uma tribo, a tribo de Judá ali era muito forte. E aconteceu que eles foram também, depois do rei Ezequias falecer. Porque lembra que a gente leu aqui anteriormente que ele ficou doente. Aí Isaías foi lá e deu uma sentença para ele. Falou assim: olha, arruma tua casa, cuida das tuas coisas, porque você não vai sair dessa vivo, né? E ele chorou muito, porque ele foi um rei que restabeleceu toda aquela iniquidade, idolatria que o rei Acais tinha estabelecido no meio do povo. Ele tinha criado altares, esse rei Acais corrompeu o povo de uma forma horrível. E o povo simplesmente se desviou totalmente assim, da verdade de Deus. E aí entrou Ezequias, e Ezequias foi lá e destruiu de novo aqueles altares e levou o povo a fazer adoração no templo de novo. Ele trouxe de volta os ensinamentos de Deus e seguiu naquilo que era reto. Só que chegou um momento que Deus falou para ele: olha, agora chegou a tua hora, você vai morrer, né? Porque Deus era propósito do Senhor que o povo fosse levado cativo lá para a Babilônia, né? E ficasse lá. E Deus não queria que ele passasse por isso, né? Eu entendo assim, né? E ele falou assim, ele reivindicou diante de Deus. Falei assim: Senhor, eu fui tão fiel, fiz tudo que era reto, por que eu vou passar por isso? Não quero morrer agora, né? Tem misericórdia de mim. E aí, antes de Isaías sair do palácio lá do rei dele, Deus fez ele voltar e falar que ele daria mais 15 anos de vida para ele, né? Ele ficou felizinho lá. Só que para isso Deus adiou a ida do povo lá para a Babilônia. Porque ele falou assim que enquanto Ezequias ficasse ali, haveria tempo de paz, os inimigos não iam tocar na vida do povo, mas que assim que ele partisse, a próxima geração dele seria levado cativo para a Babilônia. Né? Falou assim: ó, não tem como escapar dessa sentença, né? Vocês plantaram isso e a colheita vem, é necessário que agora que vocês vão para lá, que aconteça isso. E assim fez. Então Deus poupou ali a vida dele, e eu entendo assim que tudo isso adiou a ida de Jerusalém, porque na história assim, não tem muito sentido porque só aquela cidade ficou para trás, né? Por gerações ali, por umas 2 gerações, enquanto todo o resto foi levado cativo lá para Babilônia. Mas Deus faz as coisas do jeito que ele quer, né? E ele livra o povo e ele cumpre a palavra dele. Isso que é importante a gente entender. Deus cumpre a palavra dele. Da mesma forma que ele falou para Ezequias que assim ia ser, assim foi, né? E as próximas descendentes, tanto que a geração que veio depois de Ezequias, o outro rei que sucedeu ele, corrompeu tudo de novo, fez tudo errado, porque aquilo estava no coração do povo. O rei ali era bom, mas a nação era rebelde contra a palavra de Deus. Então a sentença não foi tirada por conta da justiça de um ali, mas foi amenizada para a descendência dele, para aquele povo que obedeceu ao comando do rei.
né? Toda nação, tem um provérbio que fala, né, que a nação tem o governante que merece, mais ou menos assim, traduzindo aí na minha versão, né? o provérbio. Mas a gente for ver, o povo padece por conta de maus governantes, mas a maioria, a corrupção que está no coração do povo é que determina quem vai governar sobre ele. Mais ou menos isso que a palavra fala. E tudo provém de Deus. Ou é vontade perfeita dele, que é assim que deveria ser, ou é permissão dele, agindo ele em justiça, trazendo sobre nós a colheita das nossas próprias atitudes. Deus é justo, Deus é justo. Não tem como a gente plantar figos e colher abrolhos, como a palavra fala, né? E nem vice-versa. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Aquilo que está no nosso coração é aquilo que vai predominar na nossa vida. Os nossos pensamentos se transformam em palavras, as nossas palavras se transformam em atitudes, né? E a Bíblia fala muitas vezes, em muitos lugares, que as nossas palavras são sementes. Aquilo que a gente fala é o que a gente está plantando, é o que a gente está semeando. É muito sério isso, né? A gente precisa encher o nosso coração daquilo que é reto, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, para que da nossa boca também saiam sementes de justiça, né? Para que Deus possa operar em justiça no nosso meio. E a gente precisa orar pelos nossos governantes, orar pela nossa nação, porque nós, especialmente a nossa nação brasileira, está tão dividida, né? Está tão dividida. E um povo dividido não tem como ser abençoado, sabe? Isso é triste demais. Tem um salmo, deixa eu ver se eu acho que é o 150, que fala bem isso, que como é bom que o povo, não, 150 não é, como é bom que o povo ande em união, porque ali Deus opera a bênção, né? Se alguém achar aí, me fala qual salmo que é. Não lembro agora, é ali pro finalzinho, mas ele fala assim, inclusive tem um cântico que é bem que fala, que canta esse salmo, e ele fala isso: quão bom e agradável é que o povo viva em união, porque ali Deus opera a bênção. Vocês vão lembrar, é um salmo bem conhecido, mas não me fugiu o número dele agora. Mas aonde tem a união, Deus opera a bênção. Aonde tem a desunião, não tem como a bênção de Deus agir. E ali, nesse tempo que a gente está lendo aqui, Jerusalém também estava dividida. O povo estava dividido. Uns queriam adorar outros deuses e seguir exatamente os mandamentos lá, aquilo que as outras nações faziam, e uns queriam andar em justiça e servir o Deus verdadeiro, né? E aí Deus falou assim: olha, todos perecem, infelizmente. Todos perecem, porque todos estão dentro de um mesmo barco. E todos vão lá para o exílio. Só que Deus falou assim: aqueles que estão firmes comigo, aqueles que ouvem a minha voz, que seguem nos meus caminhos, desses eu vou cuidar. E vou cuidar de vocês e vou livrar vocês. Tanto que desde o início, quando Deus falou para eles, através dos profetas, olha, vocês devem ir para a Babilônia. Aquele que resistir, que lutar, vai morrer à espada. Aquele que fugir para o Egito vai morrer à espada. E aqueles que eu não vou conseguir guardar vocês se vocês não obedecerem, se vocês não se entregarem. Esse é o tempo de vocês se renderem para os inimigos. E teve muitos que não creram nessa palavra, que se rebelaram e foram mortos, né? E aqueles que fugiram para o Egito, Jeremias, eu acho lindo o livro dele, porque ele foi junto com os rebeldes para o Egito. Imagine, ele sabendo que Deus falou: não vá para lá, porque vai morrer. Quem for para lá vai morrer. Não é esse o meu propósito agora, nesse momento. E uma boa parte do povo teimou. E Jeremias foi junto, alertando, falando pro povo: volte, vamos para lá, não venham para cá, vocês vão morrer. Imagine o desespero do profeta. Depois do livro de Jeremias, tem as lamentações de Jeremias, né? Por isso que ele é conhecido aí como profeta chorão, porque, nossa, ele sofreu muito. Ele sofreu muito por conta da desobediência do povo.
ele falando, olha, vem para cá, e o povo não ia para lá. É assim, né? Ó, a Alessandra ali, a Ali, achando que eu tô exagerando aqui no meu casaquinho, Ali, mas tá tão quentinho, você não tem noção que tá 4 graus, Alessandra. Eu levantei com frio terrível, tá? Chega a doer, tá bastante frio, tá bastante frio. Ai, ai, mas vamos ler mais um versículo? Deixa eu ver onde que a gente parou ali. Ah, é onde o povo estava questionando, né? Não, nós lemos até o finalzinho, só vou repetir aqui para a gente entender melhor o contexto de tudo isso que ele está falando aqui, né? Aí o povo questionando, mas o povo não estava questionando, o povo ainda ia questionar. Ainda ia questionar. Isaías escreveu profeticamente aquilo que ia acontecer. Ele falou assim: vai, ó, e dirás, né? E dirás contigo mesma, quem que me gerou, né? Eu queria tanto ler na NVI, porque provavelmente, ó, tá desligado aqui meu notebook, senão eu já ia abrir aqui online. E quem que me gerou, né? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Eu assim, cadê o meu pai? Olha quem que me deixou ficar aqui nesse lugar onde não tem nada, onde eu sou escravo. Onde está aquele que me gerou? Ele falando, pois quem pois me criou estes? Fui deixada sozinha. E onde ele estava? Onde ele estava? Falando assim, cadê Deus, né? Cadê Deus diante de tudo isso que nós estamos passando? E ali, Deus falando, Deus já trouxe o consolo para o povo antes deles irem para o exílio. Deus já estava alertando eles daquilo que ia acontecer e trazendo consolo sobre a vida deles. E aí, assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorearei a minha bandeira. Falei assim, eu vou me revelar no meio de vocês, não só para o povo de Israel, mas para todas as nações. E eles trarão os filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Então, Deus se manifestou tão grandemente ali, cuidando do povo de Israel. No livro de Daniel, a gente vê muitas manifestações de maravilhas que Deus fez dentro do exílio. Deus livrou Daniel da cova dos leões, lembra? Deus livrou os amigos dele da fornalha, tirou os amigos sem nem ter cheiro de fumaça nas roupas deles. Então, tudo isso que Deus fez ali no meio daquele povo, muita gente passou a crer no Deus verdadeiro. E aí ele falou assim, reis serão os teus aios. Aios é guia, aquele que guia, como se fosse assim uma babá. E rainhas, as suas amas, né? O aio é um instrutor, um professor ali para a criança, que cuida da criança, da instrução da criança. E as amas, aquelas que amamentam, que cuidam como uma mãe mesmo, né? Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Então, assim, o povo vai reverenciar vocês, vai ter obediência a vocês, independente de quem eles são, porque no meio do exílio ali eles escolheram os nobres das nações para servir na corte do rei. Daniel era príncipe de Israel, né? E foi levado lá, porque geralmente, dentro das nações da época, quem tinha instruções, quem tinha esses aios, né, esses professores ali, eram mais os filhos dos nobres. Então eles levaram mais as nobreza para servir ali no palácio. E então ele falou assim, ó, esses reis vão se curvar diante de vocês, vão servir a vocês, porque eles estão abrindo mão de toda aquela realeza deles para servir o Deus verdadeiro. Eles vão escolher morar no meio de vocês, mesmo não sendo mais da nobreza, mas para que eles entendam e conheçam o Deus de Israel. Olha que lindo isso aconteceu, que lindo, que lindo. E Deus falando aqui de antemão, né? Reis serão os teus ais, rainhas as suas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Deus falando para eles, ó, toda essa vergonha que vocês estão passando agora, depois vocês vão ver um triunfo do povo de Israel, porque eu vou crescer de novo no meio de vocês. Porque a partir daquela situação que eles passaram de dificuldade extrema dentro do exílio,
né? Por 74 anos eles ficaram lá. Eles saíram de lá outras pessoas, eles saíram de lá quebrantados. Então, até hoje, essa é a melhor estratégia que Deus usa para nos tratar as dificuldades. E Ele nos sustenta em meio às provações, nos dá força e transforma o nosso caráter, né? Louvado seja Deus. Beijo grande para você. Que Deus te abençoe aí nessa quinta-feira, né? Que esteja bem calorzinho aí e que esquente aqui também, né? Embora já falou ali que o máximo vai ser 20 graus, mas já tá muito bom, né? E a gente se encontra amanhã de novo na sexta aí, se Deus quiser. Estamos aqui de novo às 6h16. Ó, para quem tá entrando agora, quiser acompanhar do início, eu vou postar lá no canal e vai ficar aqui no GTV também até o final desse dia, né? E até amanhã. E amanhã, e daí eu posto também lá no YouTube. Beijo, gente, até amanhã.